Olá, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta videoaula do nosso canal aqui da Gestão Livre. Esta aqui é a primeira videoaula que nós vamos fazer sobre um pequeno mini curso, que nós vamos fazer aqui de introdução ao Machine Learning. Esta aqui é, sem dúvida, uma das tecnologias que vem mais crescendo no mercado global. Então, a ideia desse mini curso é exatamente trazer essa visão geral dessa tecnologia, os principais conceitos, definições. Tá? Então, é um mini curso aí de uma série dividida em 4 a 5 partes. Tá? Alguns vídeos a gente está preparando. E esse aqui é, então, a nossa primeira videoaula. Vou compartilhar aqui com você a nossa tela, só compartilhar aqui. Então, nessa primeira aula, nessa primeira parte dessa pequena introdução aí ao Machine Learning, nós vamos estar falando exatamente sobre as principais definições de Machine Learning. O que é o Machine Learning? Em que contexto ele se insere? E também nós vamos finalizar aqui essa primeira videoaula falando do porquê usar Machine Learning. Okay? Então, se a gente analisar hoje, nós geramos dados o tempo todo. Quando nós aplicamos um cartão de fidelidade, por exemplo, em empresas aéreas, quando utilizamos o nosso cartão de crédito em supermercados, postos de combustíveis, navegamos pela internet, quando navegamos pelas redes sociais, quando nós vamos ao médico também, somos consultados, fazemos exames, etc. Tudo que nós fazemos hoje em dia envolve a geração de dados, ou seja, estamos gerando dados o tempo todo. E todos esses dados são armazenados em diferentes sistemas computacionais, estão ali armazenados e disponíveis. Então, a gente pode afirmar que hoje nós vivemos na chamada era do Big Data, do grande volume de dados. A gente pode aqui essa imagem bem ilustrativa que mostra exatamente o que acontece. A cada dia nós somos inundados por uma avalanche de uma onda gigante de dados todos os dias. É uma explosão de dados que a gente vivencia aí a cada momento. Então, só para você ter uma ideia, cada ser humano criou cerca de 1,7 megabytes de dados por segundo em 2020. Então, é uma quantidade muito grande de dados. Isso em 2020, nós estamos agora em 2022. Outro dado aqui importante, especialistas indicam que mais de 463 exabytes de dados serão criados até 2025. Agora, se você não tem noção do que seria 463 exabytes, então imagine o seguinte, 1 exabyte equivale a 1 milhão de terabytes ou 1 bilhão de gigabytes. E aí, colocando de uma forma mais abstrata, seria equivalente aí a uma pilha de 250 milhões de DVDs. Então, imagina 250 milhões de DVDs empilhados. Essa é a quantidade de dados que são gerados aí, que vão ser gerados até 2025. É muito dado. E aí, aqui eu mostro também uma outra estatística, aqui desse site, da Data Never Sleep, que diz o seguinte, os dados nunca dormem. E aí ele mostra aqui no painel quanto de dados são gerados a cada minuto. Então, aqui é nesse site aqui, Domo Business Management Platform. Você encontra todas essas informações. E aí aqui nós temos de 2016 a 2021. Então, aqui temos as principais redes sociais, temos também plataformas aqui como YouTube, Netflix, plataforma de streaming, Então, aqui só para você ter uma ideia, o TikTok, ele gera mais ou menos assim, por minuto, 167 megabytes por minuto de dados. Então, é muito dado. E a grande pergunta que vem é o que fazer com esse volume grande de dados, nessa chamada era do Big Data. Então, a gente precisa analisar esses dados. Muitos dados estão ali e esses dados podem trazer insights significativos para as empresas. E só que a análise de dados por seres humanos tem alguns desafios. Primeiro, falta de especialistas, especialistas em dados para fazer essas análises. O custo elevado desses profissionais, quando tem. A subjetividade também, porque quando eu faço uma análise de dados com seres humanos, acaba que pode ter interpretações diferentes. E, claro, o grande volume de dados, que torna essa tarefa bastante difícil, bastante árdua. Então, aqui nós temos alguns exemplos de técnicas tradicionais de análise. Então, por exemplo, uma técnica tradicional que a gente pode citar aqui são as planilhas eletrônicas.
né? Quando a gente usa lá o Excel ou uma outra planilha, ou tipo de planilha eletrônica. E nós temos também os bancos de dados, né? O sistema gerenciador de banco de dados são um exemplo de técnicas aí tradicionais. Tá? Essas técnicas tradicionais de análise de dados, elas vão responder perguntas simples, do tipo, quantos itens de um produto em particular foram vendidos em um dado dia? Então, esses sistemas tradicionais, eles não conseguem responder outras perguntas mais sofisticadas, como, por exemplo, que novo filme eu poderia recomendar ao assinante? Ou, o cara comprou um produto A, que outro produto eu poderia sugerir para ele comprar? Né? Ou, aqui outra, não consegue responder perguntas assim. Indicar quando um tecido humano pode apresentar um tumor. Qual a estrutura terciária de uma nova proteína? Então, essas perguntas mais complexas, né, que envolvem aí relacionamentos entre os dados, né, acaba que não podendo ser respondido por essas técnicas tradicionais, né, utilizando planilhas eletrônicas, banco de dados. Então, é necessário, nesse contexto, o uso de técnicas mais sofisticadas, que sejam capazes de extrair esse conhecimento de grande conjunto de dados. E é exatamente nesse contexto que entra o aprendizado de máquina, né, ou o machine learning. Então, quando a gente pensa logo, ou quando a gente conversa com alguém sobre machine learning, sobre aprendizado de máquina, né, alguém que já ouviu falar, ou quando a gente fala inteligência artificial, logo a pessoa imagina o seguinte cenário. Eu tenho lá um robô bonzinho, né, que atende a todos os nossas solicitações, é o nosso amigo, né? Ou ele pensa também logo em coisas mais apocalípticas, né, vamos dizer assim, quando ele pensa lá no exterminador do futuro, né, uma máquina que vai dominar o ser humano, que vai destruir a raça humana, né? Então é essa visão que se tem, né, quando a gente fala de machine learning, de inteligência artificial. Mas, por outro lado, né, nós temos o seguinte, que o aprendizado de máquina, né, ele não está mais só no imaginário humano, né? A inteligência artificial não está mais no imaginário só das pessoas, né? Ela já está entre nós. Tá? Então, aplicações simples que nós utilizamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, o filtro de spam, criado ali na década de 90, já é um exemplo típico de uma aplicação que se utiliza de machine learning, de aprendizado de máquina. Né? Quando eu tenho lá um classificador, né, na verdade, o que ele tem? Um mecanismo que consegue, baseado nos e-mails que ele recebe, separar o que é spam, ou seja, ele joga para uma pasta spam, e a outra, que não é um spam, ele joga lá para a nossa caixa de entrada. Isso é um típico exemplo de uma aplicação de machine learning. E aí eu poderia aqui citar centenas de aplicativos que utilizam regularmente machine learning. Mas aí vem a pergunta, o que é machine learning? O que é o aprendizado de máquina? Na verdade, existem algumas definições, né? Algumas convergem, outras são um pouco diferentes, mas todas vão ter um elemento que eu vou explicar aqui depois. Então, aqui eu trago algumas definições, o que eu considero as mais importantes, né, de algumas bibliografias aí que nós temos da literatura, trazendo aqui primeiro a do Arthur Samuel, né, um dos pioneiros aí, né, a definir o que é o machine learning, o aprendizado de máquina, né, e que diz o seguinte, lá em 59 ele já definia, que é o campo de estudo que possibilita aos computadores a habilidade de aprender sem explicitamente serem programados para isso. Né? Então veja que ele tem essa definição bem interessante, quer dizer, é uma máquina que não foi programada para aquilo, para executar exatamente aquilo. Ela foi programada para aprender, né, para ter uma habilidade de aprendizado ali com base, nas informações que ela recebe, e aí ela vai, então, tomar as suas ações. Então, é bem interessante essa definição do Arthur Samuel aqui. Agora, eu tenho outra definição aqui, que é uma definição também bastante utilizada, né, na academia, que é a definição do Tomit. Inclusive, nós vamos ver um exemplo do que seria uma aplicação de machine learning, utilizando exatamente essa definição do Tomit ali, em 1997, que diz o seguinte, um programa de computador aprende pela experiência, em relação a algum tipo de tarefa a ter, e alguma medida de desempenho P, se o seu desempenho em T, conforme medido por P, melhora com a experiência em E. Então, basicamente dizer que é um programa que aprende com a experiência. E esse aprendizado com a experiência é medido, né? Ele vai aprender com a experiência a executar uma determinada tarefa, e para isso ele tem que ter, claro, uma medida de desempenho. Então, essa é uma definição bem clássica também aqui, de machine learning, bastante interessante aqui, né, para entender bem que contexto a gente aplica machine learning. Aqui eu já trago duas definições mais recentes, né, de duas bibliografias bem interessantes aí, que é a primeira de um livro em português, né, da equipe lá do professor André Ponce de Leão,
né, e vários outros autores, Kate Passeri, Lorena. É um livro em português bastante interessante que eu recomendo. Depois, ele diz o seguinte, que os algoritmos de machine learning induzem uma função ou hipótese capaz de resolver o problema a partir de exemplos. Exemplos seriam instâncias, né? Linhas, né? Se a gente pensar em um banco de dados, seriam as instâncias, registros, né? Linhas do problema a ser resolvido. Então, a gente já coloca uma definição um pouco mais formal aqui de uma função ou hipótese. Inclusive, nós vamos entender um pouco sobre essa questão, né, da indução, né, dentro dos sistemas de aprendizado de máquina. Agora ele diz aqui, ó, outra definição do Aurélien Geron, é um livro bem recente também, né, de 2021. Ele diz o seguinte: Machine Learning é a ciência e a arte, né, da programação de computadores de modo que eles possam aprender com os dados. Então, se a gente analisar aqui todas essas definições de Machine Learning, sempre tem essa questão de ter os dados, né, de basear na experiência, e a partir da experiência, né, eu vou medindo aquele desempenho e eu vou ter, então, exatamente a ação. Então, aqui, ó, um exemplo, né, de aplicação, novamente aqui, o filtro de spam, traduzido ali naquele contexto, naquele conceito proposto por Tom Mitchell, né? Então, vamos supor que seu programa de e-mail favorito observa quais são os e-mails, você marca ou não como spam. Então, os e-mails vão estar rotulados, né? Vão estar descritos como spam e não spam. Em seguida, com base em suas observações, né? Ou seja, é o aprendizado que vai estar acontecendo, ele consegue, de uma forma, melhorar o teu filtro de spam. Aqui, então, a ideia é qual é a tarefa e qual é a experiência e o desempenho para esse cenário. Então, qual seria a tarefa? Então, a tarefa é classificar os e-mails como spam e não spam, né? E aí, a experiência seria, então, o quê? Observar o conjunto de exemplos de treinamento, né? A gente chama treinar o modelo ali, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? O que seria esse treinamento, mas é mostrar para o modelo vários exemplos do que é spam e do que não é spam, até ele aprender ali as características, né? E poder classificar um novo e-mail, né, como spam e não spam. E, por fim, claro, eu tenho que medir o desempenho, e essa medida ocorre baseado nos e-mails que são realmente classificados como e-mails spam ou não spam. Tá? Então, para se ter uma ideia, assim, situar o machine learning, né, o aprendizado de máquina, ele é um subconjunto, né, um subcampo da IA. Tá? Então, tem um livro, tem um vídeo, né, aqui, eu vou deixar aqui na descrição para você, tem um vídeo que eu falo exatamente um pouco mais sobre essa diferença entre a inteligência artificial, o machine learning e o deep learning. Tá? Dê uma conferida nesse vídeo aí, que ele fala exatamente. Veja que o machine learning, ele está ali, ele é um intermediário entre a inteligência artificial e o deep learning. Mas, basicamente, o machine learning é uma sub-área da IA, em que os algoritmos são avaliados, né, de acordo com uma medida de desempenho, e vai melhorar à medida que eles são expostos a mais dados ao longo do tempo. Tá? Então, basicamente, a ideia de machine learning é que ele está relacionado a conjunto de dados. Okay? E aqui nós temos, então, uma pequena linha de tempo, né? Um histórico aí breve, né, de machine learning. É claro que tem muitos mais detalhes, né, mas aqui é uma pequena, vamos dizer, uma série de acontecimentos, né, até chegar aos dias atuais. Então, lá pela década de 40, né, foi que começaram a surgir as primeiras redes neurais, na verdade, né, o cérebro eletrônico, né, que começou a modelado ali, uma Pullen-Pitt, né, criaram o primeiro neurônio artificial, né, e lá pela década de 50, então nós tivemos a nossa primeira rede neural, que seria a rede neural percepta. Veja que até então, somente lá por volta de 1956, é que o termo, por exemplo, inteligência artificial foi cunhado, né, junto com o termo de aprendizado de máquina e tal. Né? E aí, a partir da década de 60, teve uma evolução, né, das redes neurais, através da Adaline. Porém, lá em 70, né, mais especificamente 69, mais ou menos, vieram lá dois autores chamados Minsky e Parfait, e mostraram que as redes neurais, que eram até então principais, vamos dizer, as principais técnicas de aprendizado de máquina, de machine learning, e lá eles exatamente provaram que as técnicas de redes neurais não conseguiam resolver problemas simples, como o problema do ou exclusivo, né? Eles mostraram que era um problema não linearmente separável, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa introdução, né? Nosso mini curso introdutório, e mostraram isso, então, o que aconteceu, o aprendizado de máquina, né, o IA, né, que seus autores chamam, que começou a acontecer o que eles chamavam de o inverno da IA, né, o inverno da inteligência artificial, um período nebuloso aí, né, aquele otimismo todo que se tinha, foi por água abaixo, e aí eles começaram a investir
em outro tipo de sistemas, e não acreditavam mais nas redes neurais, até chegaram a propor para esse problema do ouro, né, exclusivo, proporam lá uma rede neural com mais camadas, né? Mas aí tinha o problema de como é que treinava essa rede neural com múltiplas camadas. Então, isso realmente foi um momento que chama nebuloso, né? O inverno aí ficou muito tempo parado, tentaram outras técnicas, né? Sistemas especialistas surgiram nesse período, por exemplo, e somente lá pela década de 80, lá em 86, é que eles conseguiram, então, desenvolver um método para treinar, né, uma rede neural de múltiplas camadas, que seria, então, um método chamado backpropagation. Né? Então, houve realmente ali a volta da IA, o renascimento da IA, né, o aprendizado de máquina, o machine learning naquele momento, e, e aí eles melhoraram, né, criaram novas técnicas, como suporte vector machine, quer dizer, houve realmente momentos ali, porém eles esbarravam, né, na questão do recursos computacionais e da questão do volume de dados. Não se tinha tanto volume de dados para treinar os modelos, e também a questão do processamento, né, era muito restrito o processamento, né, ali recursos para processar, porque precisava, né, de um poder de processamento grande. E aí, em 2010, né, que é, vamos supor, a parte mais recente da história aí do machine learning, é que começaram a surgir, então, as deep learning, né, as redes neurais profundas. Né? Por quê? Porque nesse mesmo período começou a ter um boom, uma explosão no volume de dados, é o que nós vivemos hoje, como nós falamos no início, a era do Big Data, né? E também começaram a surgir dispositivos com um poder de processamento muito alto e com baixo custo, como é o caso da GPUs. Então, isso trouxe de volta, né, desse boom, aí acelerou, né, trouxe, então, também o Deep Learning para o mercado, né, realmente o Machine Learning começou a ser incorporado, né, mais efetivamente nas empresas, e as empresas começaram, então, realmente a ter esse sentimento de que precisavam analisar os dados para ter, realmente, de fato, insights significativos para suas tomadas de decisões e melhorar seus processos, ter melhores resultados. Tá? Então, esse é um breve histórico ali, cara, tem muitos mais detalhes aí. Quem sabe, comenta aí se você acha que vale a pena ter um vídeo sobre o histórico do Machine Learning. Aí, então, com base nisso, nós temos realmente algumas motivações que eu citei, inclusive, né, no slide anterior. Então, por exemplo, o barateamento e a popularização de dispositivos móveis, que isso aumentou também a geração de dados, né, e o consumo de dados, dos mais diversos tipos de sensores para coleta de dados também. Hoje nós temos sensores em várias situações, sensores de temperatura, sensores de localização, né? Então, tudo isso gerou um volume muito grande. Então, combinado a isso, nós tivemos o aumento do poder de processamento e armazenamento dos computadores. E com esse aumento, nós conseguimos, então, explorar mais esses dados. Eu tenho mais dados para treinar esses modelos. Nós temos também a otimização de recursos em um mercado global cada vez mais competitivo. Isso também é um cenário onde, como o mercado está aquecido, então nós temos aí que as empresas têm que otimizar seus recursos, né, diminuir seus custos e aumentar, né, a sua produtividade. E aí, então, com o amadurecimento, a melhoria e a disseminação de técnicas de aprendizado de máquina, foi resultado disso, todo esse processo. Agora, por que a gente deve usar Machine Learning? Então, vamos supor aqui como seria aquele problema lá do spam, né? Classificar o e-mail se ele é spam ou não, usando a abordagem tradicional. Então, primeiro eu tinha que, obviamente, estudar o problema, né? E aí eu teria, então, escrever as regras, todas as regras de que seria um e-mail com spam, palavras que teriam para identificar aquele e-mail como spam, e aí eu fazer uma avaliação. Se a taxa de erro, vamos supor que eu esteja analisando o desempenho pela taxa de erro, se a taxa de erro ainda está alta, então eu retorno para o meu problema e refaço, eu reescrevo as minhas regras até que eu tenha uma avaliação satisfatória. Tá? Agora, imagine o seguinte, tem uma observação aqui. Se o problema for difícil, o programa ele ficará com uma extensa lista de regras. E aí, essa extensa lista vai tornar o programa difícil de ter manutenção, ou seja, vai ser difícil de ser mantido aquele programa. A legibilidade dele vai começar a ser deteriorada. Uma série de problemas, né, naquele programa começa a acontecer. Fica difícil de manter ele atual. Né? Então, acaba sendo prejudicado. Então, essa é a dificuldade da abordagem tradicional. Numa abordagem utilizando machine learning, o próprio algoritmo, né, a própria técnica, ela vai aprender automaticamente ali, por exemplo, quais são as palavras, quais são as frases, né, que são bons indicadores de spam.
Então, aqui nesse processo, veja que eu não vou dizer para a máquina o que é, quais são eu vou mostrar para ela quais são as palavras, e ela vai, baseado naquelas palavras, é claro que ela vai basear no modelo matemático ali, né, que nós vamos representar aquela frase, aquele texto, né, vai ter uma matriz que vai representar aquele texto ali, né, ela vai, então, capturar os padrões, né, daquelas frases ali, e a partir disso, né, a partir desse treinamento do algoritmo de machine learning, obviamente ele vai passar também por uma etapa de avaliação, e ele vai sempre aprendendo mais dados ali, quantos mais dados eu vou apresentando, ele vai aprendendo, até que ele vai realmente ter capacidade de dar um novo e-mail, né? Ou seja, ter um novo e-mail que ele nunca tenha visto, ele vai então ter a capacidade de dizer se aquele e-mail é ou não um spam, né? E aí, quando ele tiver essa capacidade de acertar, tá? Então uma taxa de acerto ou uma taxa de erro baixa, né? Uma taxa de acerto alta ou uma taxa de acerto baixa, aliás, taxa de erro baixa, quer dizer que ele já está apto ali realmente a ser disponibilizado, né, em produção para que ele possa ser utilizado. Então, basicamente, veja que essa é a diferença, né? Aqui eu não estou preocupando em quais são as regras, né? Aqui eu estou mostrando para ele o que é spam, o que não é spam, né? Baseado em várias frases, várias palavras. E aí, com isso também, o modelo de machine learning ele tem a capacidade de se adaptar à mudança, né? Ele pode ser atualizado, por exemplo, em um novo conjunto, né? Geralmente os spammers, né? Aqueles caras que tentam gerar spam, eles tentam burlar o sistema. Então, mas aí o que a gente pode fazer? Retreinar a máquina, e a máquina vai ter essa capacidade de se adaptar a essas novas palavras que, por exemplo, foram surgindo aí, que não estavam previstas, né? Então, é muito mais fácil manter um programa como esse do que um programa que tem um conjunto de regras ali, né? E tem que ficar mantendo, ficar difícil a manutenção ali. Resumindo, então, né? Nós usamos o machine learning, ele é muito bom para problemas que exigem soluções com muitos ajustes finos ou extensa lista de regras. Eu sei que você se deparar com algum problema computacional, né, que você quer resolver computacionalmente, e esse problema te exige, né, muitos ajustes ali, muitas regras, então pode ser que o machine learning seja uma opção, seja uma alternativa a essa solução. Outro, problemas complexos para os quais não existe uma boa solução utilizando a abordagem tradicional. É claro que nem tudo se resolve com machine learning, mas tem muitas soluções, muitos problemas que podem ser utilizados. Se você tem interesse em automatizar aquela tarefa, então, e o programa tradicional, né, com regras, não é possível fazer, então você pode estar pensando ali em machine learning, né? Até porque o machine learning ele tem uma propriedade muito interessante, que é de adaptabilidade de ambiente. Ou seja, quando você tem uma aplicação que precisa enxergar o ambiente, entender o ambiente e, a partir daquele ambiente, ter uma ação, ter uma ação ali de cima daquele ambiente, o machine learning pode ser também uma ferramenta interessante, né, para capturar esses novos dados que chegam desse ambiente que muda todo o tempo, tem essa dinâmica, né, e para tomar uma decisão, para gerar um resultado. Então, ele também, por fim, aqui, ele é ótimo no entendimento de problemas complexos e de grande quantidade de dados. Aliás, não existe, né, muitos falam, e é verdade, é isso mesmo, né, que não existe machine learning sem dados. Tá? Então, eu preciso de dados para treinar o modelo, para que o modelo entenda aquele comportamento ali naquele conjunto, para que ele possa, quando vier um novo dado, gerar uma saída correspondente àquilo que ele foi treinado. Tá? Então, toda vez que você tem esse volume de dados grande, também é uma boa indicação para que você utilize técnicas de machine learning. Ok? Bom, eu vou então aqui encerrando a nossa aula, mas antes eu vou pedir aqui para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E se você gostou dessa aula, que você deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos para que essa aula possa chegar a mais pessoas. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar então de mercado e aplicações de machine learning. Vou mostrar várias aplicações, como é que está o mercado aí. É um mercado que está aquecido, né? É um mercado que realmente vem crescendo. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é a primeira parte. Na próxima aula, vamos falar desses tópicos. Um forte abraço e eu te vejo lá.